Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós iremos discutir o tema tensão e deformação médias, que é o tema que está no capítulo 12 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais, que eu tenho editado aí nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, até agora no curso, nós vimos basicamente a parte de estática das estruturas, né? Nos vídeos anteriores, nós apresentamos as condições de vinculação, os carregamentos atuantes e bem como as simplificações que nós assumimos para que a gente consiga representar, né, os apoios e suportes da estrutura, bem como os carregamentos que atuam sobre a estrutura. Nos vídeos anteriores, nós vimos também detalhes sobre os elementos estruturais, né, o elemento de barra simples, o elemento de barra geral. Vimos que o adequado acoplamento entre eles permite que a gente construa estruturas, né? Então vimos em particular estruturas de treliça, estruturas de viga, pilar, pórticos planos e também as estruturas mistas. E vimos, né, até agora, que por meio da imposição da condição de equilíbrio, que nada mais é, né, que se traduz, na verdade, né, em termos de somatória de forças e momentos iguais a zero, nós conseguimos mensurar, né, ou analisar como que esse carregamento aplicado sobre a estrutura ele é transmitido por meio dos elementos estruturais até chegar nos pontos de vinculação. Tá? Então, através, né, da maneira com a qual o carregamento ele caminha por meio dos elementos estruturais, esse, né, era um dos objetivos que nós tínhamos, mostrar como, né, o carregamento ele tramita, como que ele percorre os elementos estruturais, e a maneira de se ilustrar esse caminho, ou a maneira com a qual os carregamentos percorrem a estrutura, é através dos diagramas de esforços solicitantes. Então vimos, né, através das relações diferenciais e pela imposição das condições de equilíbrio, nós conseguimos traçar facilmente esses diagramas e mostrar, né, como que o carregamento ele percorre os elementos estruturais. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, será que apenas essas condições, ou seja, apenas o traçado dos diagramas de esforços solicitantes já são suficientes para eu fazer uma análise mecânica de uma dada estrutura? O que vocês acham? Pensa aí um minutinho, alguns segundinhos. Olha só, para responder, ou pelo menos para sugerir vocês a pensarem sobre o tema, eu gostaria que vocês idealizassem aqui uma situação bem bacana. Tá? Então aqui na nossa tela nós temos dois bonequinhos, tá? Temos um bonequinho que está aqui embaixo, que é um cara, como vocês podem ver aqui, bem forte, e esse cara consegue segurar um outro através do seu braço direito, tá bom? Então eu quero, né, analisar esse esqueminha aqui, né, ou seja, uma pessoa segurando a outra do ponto de vista de elementos estruturais, tá? Então olha só, eu quero que a gente analise aqui, a mão e o braço desse bonequinho de baixo. Então o que a gente observa aqui, né? Olha, do ponto de vista de estática, eu posso idealizar esse carinha aqui, né? Ou seja, o peso próprio dele, ele é transmitido para a mão transmite para o braço, né, desse bonequinho de baixo, e o braço transmite para as pernas até chegar aqui nos pontos, né, onde esse bonequinho de baixo está apoiado sobre o chão, tá bom? Então, até aí, ou seja, o problema mecânico que a gente tem que analisar é esse, né? Ou seja, uma pessoa segurando a outra através, né, do seu braço aqui. Tá até aí tranquilo, mas eu gostaria que vocês, além disso, né, além de idealizar essa situação, eu quero que vocês imaginem que esse bonequinho de cima aqui, ele esteja calçando um sapatênis que, inclusive, é um modelo muito utilizado por homens porque é muito confortável, certo? Então, olha só, quando a gente analisa essa situação, imaginem aí com vocês, esse bonequinho de cima está calçando esse sapatênis, né, e a sola desse sapato aqui entra em contato com a mão do bonequinho de baixo, né? E essa transmissão aqui, claro, né, a força, o peso próprio passa para a mão passa para o braço e o braço para o restante do corpo até chegar aqui no solo. Então, imaginando que essa seja a situação de equilíbrio, está tudo tranquilo, né? Ou seja, o peso próprio do bonequinho de cima é transmitido, né, para o bonequinho de baixo através da área de contato, né, que é, nesse caso aqui, a sola do sapato. Tá certo? Tranquilo? Agora eu quero que vocês imaginem a mesma situação com uma pequena variante. Tá?
Imaginem que o bonequinho de cima, agora ele não está usando mais esse sapatênis confortável, mas sim que ele esteja usando esse sapato de salto agulha, tá? Que inclusive é muito utilizado aí por mulheres por ser muito elegante, né? Na verdade. Mas quando a gente analisa, né, o solado, né, desses dois calçados, a gente verifica, né, que o peso desse bonequinho de cima na primeira situação está sendo transmitido através de toda a sola do sapato, né? Porque a sola do sapato ela é lisa. Agora, quando a gente passa, né, para a análise dessa mesma condição, considerando esse sapato de salto agulha, a gente observa que a transmissão, né, desse carregamento, né, ou seja, o peso próprio do bonequinho de cima para a mão do bonequinho de baixo, ela é feita, né, por regiões, tá, que resultam, né, em uma área muito menor. Concordam comigo? Então, se você imaginar que você, esse bonequinho de baixo, e que essa mão aqui, que segura o bonequinho, ela é a sua mão, você pode idealizar, né, e mentalmente aí, e você vai verificar, né, que você vai sentir mais dor na sua mão quando o bonequinho estiver utilizando aqui o sapato de salto agulha, tá? Tranquilo? Mas aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque no slide anterior eu tinha comentado que, né, somente o traçado dos diagramas de esforços solicitantes, ou, em outras palavras, apenas o conhecimento das ações internas, não era suficiente, né, para a gente analisar, certo? Efetuar uma análise mecânica completa de uma estrutura. Tá? Então, nesse caso, olha só, se o carregamento ele é o mesmo, tá? Então por que você vai sentir mais dor na sua mão quando o bonequinho estiver utilizando aqui o sapato de salto agulha, que tem a área menor, tá? Então, através desse pequeno exemplinho, né, eu quero chamar a atenção de vocês de que os carregamentos são extremamente importantes, né, que nós os conheçamos, e além disso, né, é extremamente importante que nós conheçamos também a maneira com a qual o carregamento é transmitido na estrutura, ou seja, os diagramas de esforços solicitantes e também as reações internas. Mas apenas, né, o conhecimento desses dois caras não é suficiente para a gente fazer uma análise mecânica completa. Porque nós temos que ter o conhecimento, né, de quais são as áreas envolvidas, né, as áreas materiais envolvidas durante essa transmissão de forças, né, durante essa transmissão de esforços internos. Tudo bem? Tranquilo? Então aí, se, né, essa informação diária não fosse importante, a dor que você sentiria na sua mão para transferir essa força seria a mesma, né, usando sapatênis ou utilizando o sapato de salto. Tá bom? Então, a maneira ou a grandeza que nós iremos, né, definir aqui nesse vídeo de hoje e que permite que a gente faça essa avaliação mecânica adequada, nós damos o nome a ela de tensão. Tá? E a tensão, ela nada mais é, né, do que uma grandeza que ela descreve, né, qual é a intensidade da interação mecânica entre os microcomponentes do material, tá, que estão na zona de transmissão de forças internas. Tá bom? Então, se você voltar no exemplo anterior, você vai ver, né, que a zona de transmissão de forças entre os dois bonequinhos é o quê? É a zona de contato, né, entre a sola do sapato e a mão. Tá bom? Então, olha só, se você tem, né, uma zona grande para você fazer essa transmissão de forças, né, ou seja, uma grande área, o que acontece é que cada pedacinho da mão, né, vai contribuir com essa transmissão, né, ou seja, um pedacinho. Então, essa grandeza aí ela é menor, né, ou seja, a interação mecânica entre os componentezinhos da sua mão ela é menor. Tá? Então, isso faz com que você sinta menos dor, né, durante essa transmissão, inclusive. Por outro lado, né, se a gente fizer essa transmissão de forças através do sapato com salto, ou seja, você tem uma área de contato muito menor, então você tem muito menos partículas materiais contribuindo para fazer essa interação mecânica. Consequentemente, né, para que a força seja transmitida, como você tem menos materiais, menos pontos materiais, esses pontozinhos ali, na região de interface vão ter que interagir mecanicamente com uma intensidade maior para a gente fazer essa transmissão de forças. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, né, através dessa pequena transição, né, da parte de análise de esforços internos, diagramas, e agora, né, motivando um pouquinho o assunto para a gente dar início ao estudo de tensões, nós vamos agora definir, né, adequadamente as tensões
E no vídeo de hoje também nós iremos definir outra grandeza, que são as deformações. Tá? Então as tensões, né, que no fundo, como já mencionei no slide anterior, né, as tensões são, né, as grandezas que vão permitir que a gente mensure, né, qual é a intensidade da interação mecânica entre os componentes que compõem a estrutura. Tá? Então as tensões elas podem ser classificadas como de dois tipos. Né? As tensões elas podem ser normais ou de cesariamento. Né? Então elas são divididas em duas. Tá? E a maneira com a qual nós vamos classificar elas depende simplesmente da orientação da tensão em relação à área ou ao plano que você quer analisar. Tá? É simples, certo? Então aqui nesse slide aí, nós temos uma figurinha onde nós vamos apresentar e definir para vocês como que nós fazemos para calcular uma tensão normal, tá? E além disso, né, uma tensão normal que nós chamamos de média. Tá? Então imagina que nós temos aqui um elemento de barra simples, que eu estou nomeando ele como número 1, número 2, ou seja, tem duas partezinhas que estão conectadas e solicitadas aí, ó, por forças de intensidade F. Tá? Se essa barrinha aqui está em equilíbrio, qualquer porção material que a componha vai estar também na condição de equilíbrio, concorda? Isso aí nós já vimos anteriormente. Então, se eu seccionar essa barrinha por um plano que eu estou chamando de alfa e separar as duas barrinhas, precisa aparecer aqui, ó, nesse plano onde eu seccionei a barra, né, o que nós chamamos de forças internas ou esforços solicitantes, que nesse caso, né, ó, como eu tenho apenas a atuação de uma forcinha, então vai surgir o que nós chamamos lá de força normal, né, o esforço solicitante normal, que surge, né, para restabelecer essa condição de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, ó, cada um dos dois pedacinhos separados vai obedecer às condições de equilíbrio, né, em particular, somatória de forças em x igual a zero. Mas a pergunta, né, ó, que a gente faz agora é o seguinte, olha, tudo bem, essa força N aqui, ó, ela está sendo transmitida através das seções transversais que compõem essa barrinha. Né? Então, ou seja, se eu fizer vários cortes alfa aqui, né, ó, eles vão definir para mim diversos planos de seção transversal. E o que acontece é que essa força F aplicada externamente à estrutura, ela está sendo transmitida, né, ó, de seção transversal para seção transversal de uma extremidade à outra. Tá bom? Agora a pergunta que nós fazemos é: quem é que transmite essa força? Então, se eu tenho uma seção transversal, vocês acham que é só o pontinho material que está localizado no centro de gravidade da seção transversal que faz essa transmissão de força? Na verdade, não, né? Essa transmissão de força normal aqui, ela é feita através, né, de todos os pontos materiais que compõem a seção transversal. Tá bom? Então, se eu pegar lá, né, ó, nesse corte alfa que nós indicamos aqui, e se eu olhar, né, a seção transversal dessa barrinha, o que nós vamos observar é que existem, né, diversos grãozinhos que compõem aí a microestrutura do material, e esses grãozinhos, essas partículas menores, estão interagindo mecanicamente entre elas de tal maneira a transmitir essa força, tá, ao longo do corpo da estrutura. E a reação, né, dessas partículas todas, né, ó, quando eu somar as reações mecânicas de todas essas partículas no plano da seção transversal, o resultado, né, dessa somatória vai me devolver aqui a força normal, tá, que está sendo transmitida. Tá bom? Então isso aqui permite, né, com que a gente desenhe agora ou ilustre a atuação dessa tensão normal média, como está ilustrado aqui, ó, no canto direito, tá, inferior. Olha só. Então nós temos aqui a forcinha aplicada F, mas no plano da seção transversal, a reação mecânica, né, ou seja, o comportamento mecânico do material, ele reage de tal forma, né, que todos os pontinhos aqui, ó, pertencentes à seção transversal da barra, eles contribuem mecanicamente para, né, a criação aqui ou definição do que nós chamamos aqui agora de tensão normal, tá bom? Se nós fizermos a hipótese, né, de que o material ele seja suficientemente homogêneo, de tal maneira que todos os pontinhos materiais pertencentes ao plano da seção transversal respondam, né, de maneira igual, né, ou de maneira uniforme a essa solicitação, então nós podemos, né, definir ou dizer que essa tensão normal atuante no plano da seção transversal é uma tensão normal média, tá bom? E nós definimos ela de forma muito fácil, ó, através dessa equaçãozinha aqui, ó. Basta que a gente divida a força normal pela área da seção transversal dessa barrinha, tá? Então a tensão normal nós indicamos ela com a letra sigma,
E nós utilizamos essa letrinha aqui, M, só para indicar que é uma tensão normal média, tá bom? Tranquilo? Fácil, né? Então eu poderia simplesmente dizer, olha, a tensão, ela nada mais é do que a tensão normal, ela é a razão aí entre a força normal e a área. Poderia ser curto e grosso. Mas é importante que a gente tenha, né, essa clara noção sobre como o material se comporta, a solicitação interna aplicada. Ou seja, como que essa força interna está sendo transmitida por meio dos diversos componentes, né, microcomponentes aí do material que compõe a estrutura. Tudo bem? De maneira semelhante, né, nós podemos definir as tensões de cisalhamento. Tá, ó. A tensão normal que nós definimos anteriormente, né, ela recebe o nome de normal porque ela atua de maneira normal a uma área de análise, né, ou uma área de referência, ou ainda um plano de referência. No slide anterior, essa área de referência era o plano da seção transversal. Agora, nesse caso aqui, nós podemos definir as tensões de cisalhamento de maneira similar, mas a tensão de cisalhamento ela atua não de forma normal, mas de forma paralela ao plano da nossa análise, ou à área na qual nós queremos analisar a tensão. Tá bom? Então, para a gente definir aqui a tensão de cisalhamento, vamos imaginar que nós tenhamos duas lâminas aqui, que eu estou chamando de lâmina 1 e lâmina 2, e essas lâminas estão solicitadas aqui por duas forcinhas de tração que eu estou chamando de F. Tá? Então, quando a gente analisa aqui esse sisteminha, a gente vê que existe uma superposição entre essas duas lâminas nessa região indicada aqui na figura, e nós podemos assumir que a interação mecânica entre essas duas lâminas ela é perfeita e, além disso, é efetuada por meio de uma cola. Tá bom? Então, se é por meio de uma cola, né, então essa força F é transmitida por essa lâmina 1, depois, né, transmitida para essa cola, e a cola transmite para essa lâmina 2. Então, com isso, nós temos, né, a condição de equilíbrio atendida para esse sistema. Tá bom? Se, né, de novo, se esse sistema aqui ele está em equilíbrio, cada uma das lâminas vai estar também em equilíbrio, então eu posso separar, né, ou analisar de forma isolada cada uma das lâminas. Nesse caso particular, eu vou analisar a lâmina 2, né, só porque é mais fácil de enxergar aqui, porque a área de contato entre as duas lâminas vai estar visível para mim. Então, se eu isolar a lâmina 2 desse sistema, então nós teremos a força F aplicada, e nós teremos aqui, na região de contato, né, na região de cola entre as duas lâminas, né, para que o equilíbrio permaneça, nós temos que ter aqui uma reação, né, do material que eu estou chamando de V, que nada mais é do que uma força de corte existente aí nesse sistema. Tá bom? E aí nós ficamos na mesma situação, né? Olha, esse carinha aqui ele está em equilíbrio, tá? A somatória de forças aqui dá zero. Mas a questão toda é, será que essa força V aqui, esse cortante, será que ele é resistido por um único pontinho aqui da cola? Será que é o único pontinho que transmite, né, essa força F para a cola e depois para a cola para a lâmina superior? A gente sabe que não, né? A gente sabe que todos os pontos materiais aqui, existentes nessa região de superposição das lâminas estão contribuindo, né, para a transmissão da força. Tá? Então, a partir dessa, né, ideia, né, de que a transmissão da força interna ela é feita não por um ponto, mas através de todos os pontos existentes ali na região de análise, nós conseguimos definir a tensão de cisalhamento, né, dividindo essa força cortante pela área na qual ela está distribuída. Tá bom? Então, daqui nós conseguimos definir a tensão de cisalhamento média, né? Então, indicamos tensão de cisalhamento pela letra grega tal. Esse M que entra aqui é só para indicar a média. Então, definimos essa tensão como sendo nada mais, nada menos que a razão entre o cortante pela área. Tá bom? De novo, né? Nós podemos utilizar essa formulinha aqui se nós assumirmos, né, que todos os pontos materiais na região de análise ou na região de transmissão da força interna eles contribuem, né, de maneira igual para a transmissão da força interna. Tá bom? Então, por isso que nós podemos fazer essa hipótese, né, basta que a gente divida, né, a força pela área. Tá bom? Daí a gente já consegue calcular essa tensão, que, de novo, é bem simples. Né? Basta você fazer aí a razão entre o esforço solicitante e a área. Tá? Nesses casos aí de tensão normal média e tensão de cisalhamento média. Tá bom? De novo, né, a tensão de cisalhamento ela recebe esse nome porque ela atua de maneira paralela à nossa área de análise. Tá? E a tensão normal que nós vimos anteriormente, ela atua de maneira normal ou perpendicular
a nossa área de interesse. E aí tem uma brincadeirinha, né, para vocês não errarem isso nunca na vida, né, ó, que é o seguinte, ó, das duas equaçõezinhas que nós definimos nesse vídeo, nós vimos, né, ó, tensão normal era o quê? Força normal pela área. Tensão de cisalhamento era o quê? Tensão de cisalhamento, força cortante dividido pela área. Então, as nossas unidades de medida de tensão, elas serão dadas, né, pela razão entre uma unidade de força e uma unidade de área. Tá bom? A unidade do sistema internacional que nós utilizamos para medir a tensão é o Pascal, tá bom? Então aí você fala, como que eu meço aí um Pascal? Então tem essa ilustração aí para vocês não errarem isso nunca na vida. Então, ó, 1 Pascal, tá certo? Ele é igual a 1 Newton dividido aí por 1 metro quadrado, tá? Então isso aqui não errem jamais, tá? E a partir desses Pascal, né, você tem os derivados, né, do Pascal. Você tem o quilopascal, que é o kPa. Você tem o megapascal, né, que é 10 a sexta pascal. Você tem o gigapascal, né, que é o 10 a nona pascal. Tá? Então essas aí são as unidades do SI que nós utilizamos para calcular a tensão. Existem, né, pessoas que usam, né, medidas alternativas, aí, como quilograma-força por metro quadrado. Mas basta fazer as conversões, né, que a gente consegue chegar aí, né, transforma o quilograma aí para Newton e a gente consegue fazer, né, as contas na unidade do sistema internacional, que no fundo é o que nós devemos utilizar, né, porque ele é o sistema internacional. Para a gente fazer aqui uma aplicação simples, né, dessa questão aí de tensões normais, também de tensão de cisalhamento, vamos determinar aí, as tensões normais nas barras da treliça mostrada abaixo. Então, é uma treliça de 2 barras, muito simples, tá, solicitada aqui, por uma força de 10 kN aplicada na vertical. E o que de fundos foi dado de informação é que a barra 1 ela tem área de seção transversal igual a 10 cm², e a barra 2 tem área de seção transversal igual a 15 cm². Tá? Então, se a gente já sabe lá, né, da nossa análise de tensões normais médias, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o equilíbrio estático da estrutura, determinar quais são as intensidades das forças normais na barra 1 e barra 2, depois basta dividir isso aqui pela área, calculamos as tensões normais médias. Então, tranquilo, né? Como que a gente faz para calcular as forças normais nessa treliça facinha aqui? Podemos utilizar aqui o método dos nós, por exemplo, né? Então, vamos isolar este nó aqui da estrutura. Então, temos aqui a força externa de 10. Vamos, né, por meio da nossa convenção, né, assumir que as forças sejam de tração e depois a gente analisa, né, qual é o sentido verdadeiro delas por meio do sinal que elas resultam. Né, Então, por meio desse equilíbrio simples de nó, nós fazemos somatória de forças em y igual a 0. Então, eu vou ter aqui a componente vertical da força F2, ela tem que se cancelar com essa força de 10 kN aplicada sobre a estrutura. Então, como que eu faço para calcular essa forcinha aqui, o F2? Né? Basta que eu pegue o F2 seno de beta, onde beta é esse ângulo, e esse seno, né, como é 3, 4, então esse hipotenusa aqui vai ser 5, né, então o seno dele vai ser 3 sobre 5, então fazendo essa continha aqui a gente descobre que o F2 ele é 16,667 kN, tá bom? Depois, se nós fizermos somatória de forças em x igual a 0, eu vou ter, né, que o menos F1 menos a componente horizontal do F2 tem que ser igual a 0. E essa componente horizontal é o cosseno do ângulo beta, que nada mais é do que 4 sobre 5. Então, fazendo a continha, a gente descobre que o F1 é menos 13,336 kN. Tá bom? Então, através dessa continha aqui, a gente observa, né, que o F2 deu positivo, então é tração. O F1 deu negativo, então é uma força normal de compressão. Tá? Então, se nós fôssemos analisar exclusivamente aqui os resultados das forças normais nas barras, né, a gente poderia pensar, olha, com base nessa continha aqui, a gente verifica, né, que o F2, a intensidade da força normal transmitida ela é muito maior do que o F1. Tá? Então, numa primeira análise, a gente poderia pensar, olha, a barra, né, que romperia primeiro seria a barra 2. Tá? No entanto, né, como a gente viu, né, que nos slides anteriores, que a força interna, né, ou o esforço solicitante sozinho não é, né, uma informação que é suficiente para a gente verificar a análise mecânico-material. A análise, né, ela é feita por meio, né, das tensões. Né? Então, lembra lá do exemplo da sola do sapato, né? Que embora a força transmitida seja a mesma, nós precisamos de uma informação sobre a área na qual a força é transmitida para a gente analisar, né, qual é a tensão maior ou menor.
Então, para a gente fazer essa continha, né, basta dividir a força normal de cada uma das barras pela sua respectiva área. Então, se eu pegar aqui a força F1, né, e dividir ela pela 10 centímetros quadrados, eu vou observar, né, que a tensão normal média na barra 1 ela é 1,33 kN por centímetro quadrado. Tá? E fazendo a mesma continha para a barra 2, nós vamos descobrir, né, que a tensão normal média ela é 1,11 kN por centímetro quadrado. Tá bom? Então, se nós, através aqui, dessas informações aqui, nós poderíamos inferir que, caso nós fôssemos aumentando progressivamente a intensidade dessa força aqui externa de 10, né, se ela fosse progressivamente aumentada, a barra que romperia primeiro seria a barra 1, tá? Porque é nela que a tensão normal é maior. Tá? Então, a tensão, né, para a gente agora, ela vai ser a medida efetiva da interação entre os microcomponentes do material. Tá? Tranquilo? Então, o material ele vai romper quando? Né? Quando, né, essa interação entre os microcomponentes do material for igual, né, ou no máximo superior, né, a um valor limite, tá, que nós podemos estabelecer, que inclusive nós iremos fazer, né, essa determinação desse limite aí nos próximos vídeos. Tá bom? Vamos fazer agora, né, resolver um outro exemplo, que é para a gente determinar aqui a tensão de cisalhamento máxima nessa ligação de pino aqui. Ó. Então, qual que esse desenho está indicando para a gente? Está indicando que nós temos um pino aqui, ó, na posição horizontal. Esse pino ele possui uma seção transversal circular de diâmetro igual a 0,25 metros. Tá bom? E esse pino, tá, sobre ele aí, ó, nós temos um dispositivo, tá, que aplica sobre esse pino aqui uma força de 600 kN. Tá? Então, o que nós queremos fazer nesse caso aí vamos determinar aí a tensão de cisalhamento no pino. Tá bom? Então, o que nós podemos perceber aqui, ó, claramente, né, é que esse pino está submetido a uma ação de corte. Né, ó. Então, esse pino está preso nessa posição e também nessa posição através desse suporte grandão. E no meio do pino, né, nós temos esse outro dispositivo aqui que impõe sobre ele essa força de 600 kN. Então, como que a gente vai fazer para determinar a tensão de cisalhamento médio? Tá? Nesse caso, o que a gente faz? Bom, nós sabemos que a tensão de cisalhamento médio ela é dada, né, pela razão entre a força cortante e a área. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? Vamos isolar o pino, vamos analisar, né, quais são as ações sobre ele, fazer o traçado do diagrama de força cortante, identificar, né, qual é a região que tem a maior força cortante e depois dividir pela área da seção transversal. É bem simples. Tá bom? Então, fazendo isso que eu comentei, né, a gente pode assumir, né, que essa força de 600 esteja aplicada aqui, ó, no centro do pino. Tá bom? Então, se ela é aplicada em 600, né, então, devido à simetria, vai 300 aqui para cada um dos apoios. Tá bom? E a partir disso aqui a gente consegue fazer o traçado do diagrama de força cortante de forma muito fácil. Né? Nessa região aqui, ó, do 300 até o extremo, vai dar zero, porque eu não tenho nenhuma força aplicada. Nessa região aqui, ó, entre o 300 e um pouquinho antes da aplicação de 600, né, aqui que a gente vê lá pelas relações diferenciais, não tenho nenhuma força distribuída aplicada de forma perpendicular ao eixo do pino. Então isso aí, né, faz com que o nosso dV de x dx seja igual a menos q de x. Então, se o q de x é zero, isso indica que o meu cortante ele é constante. Se eu já sei, né, que a reação aqui ela vale 300 e que além disso, né, esse 300 faz com que tenda, né, a fazer a barrinha girar no sentido horário, então esse cara é positivo. Tá bom? Então eu sei que do 300 até os 600, né, nós temos aí uma força cortante positiva. Do outro lado, a situação é semelhante, né, só que, né, nós sabemos que o cortante ele é constante, mas a força ela tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, que é negativo. Tá? Então nós teremos do lado de cá um cortante de 300 positivo, desse lado de cá um cortante de 300 negativo, e o salto entre eles, né, devido à presença da força concentrada, é de 600, o que concorda, né, com tudo que nós já vimos anteriormente. Então a força cortante máxima nesse caso aqui ela vale 300 kN, né, tanto nessa região à esquerda, né, da força concentrada, quanto à direita da força concentrada. O fato de nós atribuirmos, né, o sinal mais ou menos para a força cortante é apenas uma convenção, né, para a gente entender como que o corte está acontecendo, se ele está acontecendo desta maneira, né, ou o contrário, da maneira contrária.
tá? Mas o efeito mecânico do corte é igual. Então, por isso que nesses tipos de análise, né, nós usualmente tomamos o máximo valor absoluto do cortante, tá bom? Então, para isso, basta que a gente tome aqui a força de 300 e divida pela área da seção transversal do pino, né, que é o π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que a tensão de cisalhamento é 6.111,55 kN por metro quadrado, tá? Fácil, né? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês nesse slide aqui, ó, que é só para dar um pequeno spoiler do que a gente vai ver ainda lá no curso de Mecânica dos Sólidos 2, tá? De que as tensões que nós mensuramos, elas dependem fortemente do sistema de referências que você adota para resolver o problema, tá certo? Então aqui nos exemplos que nós resolvemos aqui, nós adotamos, né, ó, como área a ser analisada o plano da seção transversal das barras. No entanto, eu poderia adotar outra área, ou analisar outra área, ou ainda, né, eu poderia utilizar um outro sistema de referências para descrever o problema. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu gostaria de analisar? Gostaria de analisar essa barrinha, tá? Muito semelhante àquela barrinha que nós utilizamos para definir a tensão normal média. Então, ela é tracionada, né, por duas forças de intensidade F, e nós temos aqui, ó, uma área na qual eu quero calcular a tensão, que eu estou desenhando ela em vermelhinho aqui, ó, tá? Então essa área ela pode estar inclinada de um ângulo θ em relação, né, ao plano que define a seção transversal dessa barra, tá bom? Então quando o ângulo θ aqui ele for 0, então isso indica que esse carinha vermelho, que essa área vermelha que ela está perfeitamente aqui na vertical e que coincide com a área da seção transversal da barrinha, tá? Então eu consigo escrever essa área inclinada que eu estou chamando de A' em função da área da seção transversal, né? Para isso, só fazer uma trigonometria simples aqui. Eu consigo, né, escrever esse A' como sendo a área dividido pelo cosseno desse ângulo θ. Tá bom? O que eu quero analisar agora é, se eu tomar essa área, né, inclinada em relação à área da seção transversal, né, como que ficariam definidas as tensões normal e tensão de cisalhamento nessa nova área, tá, inclinada. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Ó? Bom, fazemos análise estática, ou seja, vamos tomar a área que nós queremos analisar, né, vamos encontrar sobre essa área, né, qual é a força normal, qual que é a força tangencial ou a força cortante a área analisada, e depois, né, fazemos a divisão, né, da força atuante pela sua respectiva área. Tá? Então, para isso, ó, bem tranquilo, né, a gente pode separar, né, a estrutura em duas partes, e eu vou tomar aqui, por simplicidade, a parte 1 para fazer essa análise. Nessa área aqui, né, ó, por trigonometria simples, né, a gente descobre que o ângulo, né, ó, entre a horizontal aqui e a normal é também dado para o mesmo ângulo θ. Então basta, né, para a gente calcular as tensões médias, que a gente faça, né, a divisão, né, ou pelo menos decomposição aqui, ó, vetorial dessas forcinhas. Então, para que exista o equilíbrio, né, nesse plano seccionado precisa surgir aqui uma força normal, e em particular essa força normal ela tem intensidade igual a F. Então basta que eu decomponha, né, essa força normal de intensidade igual a F nas direções normal ao plano inclinado e também na direção tangencial, tá, ao mesmo plano inclinado. Então, para isso, né, basta que a gente faça essa decomposição, que é bem simples, né? Se eu tomar o F vezes o cosseno do θ, eu consigo tirar essa componente normal, e se eu pegar, né, esse F vezes o seno do θ, eu consigo encontrar qual é essa versão, essa componente tangencial da força. Tá bom? Então, para isso, ó, já conhecendo, né, que esse carinha aqui ele é o F cosseno de θ e o V ele é o F seno do θ, basta que eu divida pelo A', que nós já definimos aqui anteriormente. Tá? Então, a tensão normal média nós já definimos anteriormente como sendo a razão entre a força normal e a área. Né? Agora, em função desse ângulozinho θ, ela vai ser quem? Vai ser o N, né? Ou seja, a componente normal aqui, que é a força vezes o cosseno do ângulo θ, dividido pela área cosseno também desse mesmo ângulo θ. Então, fazendo a continha, a gente descobre, né, que a tensão normal média ele é o F sobre A cosseno ao quadrado de θ. Tá bom? De forma similar, a gente calcula a tensão de cisalhamento média como sendo a razão entre a força cortante e a área. Né? Então, nesse caso, eu vou tomar esse V, que é a componente tangencial dessa força F, né, que atua aí nesse plano inclinado. Então, F seno do θ dividido por A
cosseno de θ, faz as continhas, descobrimos que essa tensão de cisalhamento é F sobre A, seno de θ, cosseno de θ. O que nós podemos comentar, né, sobre essas relações que nós obtivemos é que quando o ângulo θ é zero, então, ou seja, quando a área A' coincide com o plano da seção transversal, a tensão normal média é o próprio F sobre A, né, ou seja, o próprio N sobre A, como nós já havíamos definido antes. E além disso, né, a tensão de cisalhamento média é zero. Tá bom? Agora, uma coisa que é legal é que à medida que o ângulo θ varia, ou seja, à medida que ele se torna diferente de zero, a tensão normal ela diminui. Concorda comigo? Por quê? Porque no cosseno ele é 1, né, para ângulo igual a zero, e à medida, né, que eu aumento o ângulo, aí ele vai decrescendo até próximo, né, ao 360, ele volta a ser 1 novamente. Então, à medida, né, que esse ângulo θ cresce, a tensão média diminui. A tensão normal média diminui. Tá bom? E além disso, né, à medida que eu aumento o ângulo θ, começa, né, a surgir uma tensão de cisalhamento média aqui que é diferente de zero. Tá bom? Em particular, né, o ponto onde a tensão de cisalhamento aqui ela vai ser máxima é no ângulo igual a 45 graus. Tá bom? Fechado? Então isso aqui é interessante, né, porque nas direções onde a tensão normal ela é máxima, a tensão de cisalhamento é zero. Tá bom? Então isso aqui é só um pequeno spoiler do que a gente vai estudar com mais detalhes lá na mecânica dos sólidos 2. Tá? Então isso aqui é só mesmo para vocês terem noção de que isso acontece, né? Mas aqui no curso 1 a gente vai aplicar bastante, né, aqueles conceitos, tá, de mesmo, né, de tensões médias, né, tanto normal quanto de cisalhamento, e a área que nós vamos considerar para o cálculo das tensões é efetivamente a seção transversal das barras. Então, bom, até esse momento, né, discutimos um pouquinho sobre tensões, né, vimos como que a gente define elas, qual é a importância dela, né, para análise, né, da interação mecânica dos microcomponentes do material, e sabendo, né, da intensidade das tensões, nós conseguimos inferir, né, ou dizer se um corpo vai romper ou não, se o material ele vai romper ou não, porque os materiais eles têm níveis limites, né, de interação mecânica, ou seja, eles suportam níveis limites de tensão. Tá? Mas eu queria, nesse vídeo também agora, discutir um pouquinho com vocês sobre deformações médias. Então, ou seja, então vamos mudar um pouquinho agora o foco, né, e vamos, né, verificar o que são deformações, né, e como que a gente pode calculá-las também, considerando, né, esse contexto aí de unidimensionalidade. Primeiro, né, se a gente for na raiz da palavra, as deformações elas indicam para a gente mudanças de forma, é isso que quer dizer. Tá? Então, um corpo, né, ele pode se movimentar no espaço, tá, de forma rígida, né, ou seja, se ele estiver no movimento retilíneo uniforme. Então, se, né, um corpo está em movimento retilíneo uniforme, todos os pontinhos materiais que compõem ele vão estar se deslocando na mesma velocidade. Tá? Então, embora isso aconteça, né, ou seja, todos os pontos materiais que compõem o corpo eles estejam se deslocando, tá? Mas, apesar disso, numa mesma velocidade, tá? Esse corpo, né, ele não se deforma. Tá? A forma dele é a mesma. Por quê? Porque está todo mundo andando com a mesma velocidade. A mudança de forma e, consequentemente, as deformações de um corpo, elas surgem quando os pontos materiais que compõem esse corpo aí, eles se movimentam com velocidades diferentes. Tá? Ou seja, quando a taxa de deslocamento, né, ela é variável de ponto para ponto, aí sim o corpo muda a sua forma. E para ilustrar isso para vocês, eu tenho esse vídeo aqui que é bem legal. Tá? São duas ilustrações de balões, estruturas muito deformáveis. Então olha só esse balão aí. Ó. Antes, né, do atleta ele dar o soco no balão, o balão ele tinha uma geometria aí aproximadamente esférica. Mas quando, né, a esse balão o atleta aplica a força, olha só como a forma do balão ele é alterada. Tá? Da mesma forma esse aí, ó, tem um cidadão aí jogando, né, o mesmo balão numa grade, olha só como a forma do corpo ela é alterada. Tá? Então aí isso, né, ó, enfatiza, né, o fato do seguinte, olha, o corpo ele só mudou a sua forma, ou seja, ele só se deformou
Por quê? Os pontinhos materiais que compõem o corpo, eles se movimentam, né, com taxas diferentes. Tá? Então é por isso que ele gera, né, essa mudança na forma. Se todos os pontos se movimentassem com a mesma velocidade, ou seja, se todos os pontos tivessem o mesmo deslocamento, tá, o corpo não mudaria a sua forma. Então, ou seja, a mudança de forma ela acontece porque os deslocamentos, né, que acontecem aí dos pontos materiais que compõem o corpo são diferentes. Então, ou seja, existe um gradiente de deslocamento que ele é não nulo nos pontos materiais aí que compõem o corpo. Tá bom? Então isso aí faz com que surja as deformações. E as deformações, elas também podem ser classificadas como dois tipos. Tá? Então elas podem ser uma deformação normal e distorção. Tá? Então da mesma maneira com que as tensões, elas podem ser tensões normais ou tensões de cisalhamento, as deformações aqui é a mesma coisa. Elas podem ser deformações normais ou distorções. Então a deformação normal, que também nós vamos assumir aqui como sendo deformações médias, né? Ou seja, uma vez que a gente já está assumindo aqui que o corpo seja suficientemente homogêneo, né, para que ele responda de maneira igual às solicitações aplicadas. Então nós podemos, né, definir a deformação normal média de uma maneira muito simples. Né? Então digamos que nós tenhamos aqui, ó, um corpo, tá, um retângulo aqui, ó, de comprimento dl, e que sobre esse corpo nós aplicamos uma solicitação que gerou, né, aqui, ó, tensões normais de tração. Tá? Então nesse caso aqui, ó, devido, né, à atuação dessas tensões, o corpo tende a se alongar, tá, na direção aqui da aplicação da tensão. Então digamos que depois da atuação aqui dessas tensões, o corpo, né, ele passa a ter um comprimento de dl mais um deltinha de dl, ou seja, comprimento inicial mais uma pequena variação no seu comprimento. Então como que nós podemos, né, calcular a deformação normal nessa situação? Basta, né, que a gente subtraia o comprimento final do comprimento inicial, né, e aí a gente pega, né, essa subtração, a gente divide pelo comprimento inicial do corpo. Tá? Então se nós pegarmos o comprimento final do corpo, ele nada mais é do que dl mais delta de dl, tá? Subtraio o comprimento inicial, que é dl, e divido por dl. Então com isso a gente calcula, né, qual é a deformação normal, como sendo, né, que é esse delta de dl sobre dl. Tá? Bem simples, é uma definição mesmo. Tá? Então, em outras palavras, né, a gente até poderia dizer, né, que a deformação normal ela é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Tá certo? Tranquilo? Essa deformação que nós calculamos aqui, ela é conhecida como deformação de engenharia. Né? Assim, existem outras medidas de deformação, mas aqui no nosso curso a gente vai dar, né, ênfase e aplicar, né, apenas a deformação de engenharia, que é essa aqui. Tudo bem? Outra coisa, né, ou seja, a gente já definiu qual é a deformação normal média, né, que nada mais é do que variação de comprimento pelo comprimento inicial. Mas nós podemos também definir as distorções, tá? Ou alguns dizem deformação distorcional, que nos dá, né, uma medida de quanto o corpo distorce mesmo, né, de quanto a sua forma altera e o quanto, né, ela distorce. A deformação normal ela nos dá uma ideia clara sobre quanto o corpo alonga ou encurta. Tá? Basicamente é isso aí. Já a distorção ela nos dá uma medida, né, de quanto, né, da deformação total vem da distorção do corpo. E para a gente calcular, né, a distorção do corpo, a gente aplica também uma formulinha, né, ou uma medida de distorção que nada mais, né, nada menos envolve do que uma variação angular de duas retas. Tá? Então digamos que a gente tivesse aqui, de novo, aquele mesmo corpinho que nós analisamos no slide anterior, de comprimento dl, e que depois da atuação de tensões de cisalhamento, esse corpinho ele passa a ocupar essa região tracejada aqui. Ó. Tá? Então nós podemos, né, definir a distorção como uma variação angular de duas retas que concorrem para um dado ponto, né, considerando as situações antes e após a atuação dos carregamentos, ou nas condições antes e depois da deformação. Tá? Então olha só, se nós tomarmos aqui, né, ó, essas duas retas aqui, ó, essa reta vertical e essa reta horizontal, como
retas, né, para a gente calcular aqui a distorção. Então a gente percebe claramente, ó, que antes da atuação dos carregamentos, né, o corpinho ele era um quadradinho, né, ou seja, essas retas aqui elas faziam um ângulo de 90 graus. Tá? Depois, né, ó, da atuação dos carregamentos, ou seja, e consequentemente depois da deformação do corpo, essas duas retas, né, elas passam a formar um ângulo θ, tá? Pelo fato desse corpinho aqui ocupar essa posição aqui, ó, de tracejada. Tá? Então nós podemos calcular a distorção, né, dada por essa variável γ como sendo, né, a variação angular de duas retas, né, que concorrem em um dado ponto, considerando as situações antes e após a deformação. Então, antes da deformação, essas retas faziam um ângulo de 90 graus, ou seja, de π sobre 2, e após a atuação dos carregamentos e, consequentemente, após a deformação, essas retas, né, passam a fazer um ângulo de θ. Tá? Então, o γ ele nada mais é do que π sobre 2 menos θ, né? Ou seja, esse ângulozinho aqui, esse γ. Tá bom? Essa variaçãozinha angular. Tudo bem? Por conta dessa definição, a gente percebe claramente, né, que a distorção ela é dada em radianos, né, porque a gente, por default, né, por padrão, a gente usa aí o π sobre 2, né, para definir o ângulo inicial. No entanto, nós assumimos, né, na grande parte aí das nossas aplicações que as deformações sejam números puros, tá? Ou seja, sem unidade. Se nós formos, né, lembrar aí da definição de deformação normal média, né, dada pela variação de comprimento por um comprimento inicial, então a gente vê que a deformação naquele caso é um número puro, ou seja, sem unidades, né, porque tem uma variável de comprimento no numerador e uma variável de comprimento no denominador. Então, está um número puro. Nesse caso aqui, ó, as distorções elas são usualmente de pequeno valor, né? E, além disso, né, nas nossas aplicações, nós iremos assumir, né, que as estruturas estejam no regime de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Né? Então, esses números aqui das deformações serão números pequenos. Então, né, se nós formos calcular aí senos, etc., né, vão ser próximos de zero, números muito pequenininhos, então a gente pode assumir, né, que as distorções, né, eles possam ser números puros, né, uma vez que esse π sobre 2 ele é simplesmente um referencial. Tá? Eu poderia adotar, ao invés de π sobre 2, 90. Né? Então, é simplesmente um mero referencial. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, simples, para a gente aplicar esses conceitos, né, de deformação e ver como que é fácil, né, o tratamento dessas variáveis aqui. Ó. Então vamos, né, ó, para o elemento ilustrado abaixo, né, vamos calcular qual que é a distorção dele, depois qual é a deformação normal ao longo da linha AB, que é essa linha horizontal aqui de baixo, e depois qual é a deformação normal ao longo da linha DB, que é a diagonal. Certo? Então, muito tranquilo. Então vamos, né, calcular para esses caras aí quais são a variação angular e depois quais são as variações de comprimento nos lados considerados. Então, muito tranquilo. Das definições, né, que nós vimos anteriormente, a gente viu que a deformação distorcional, ou também simplesmente denominada distorção, ela é uma variação angular. Tá? Então, para a gente calcular essa variação angular, vamos considerar aqui as retas AD e AB. Tá? Então, antes da atuação da deformação, ou antes da observação das deformações, essas retas faziam, né, um ângulo de 90 graus entre si. Tá bom? Após a atuação dos carregamentos e, consequentemente, após a observação das deformações, essas duas retas, né, ó, passam a ocupar no espaço a posição dessas duas retinhas tracejadas. Concorda? Então, a deformação distorcional era quem? É o π sobre 2 menos esse ângulo aqui, ó, menos esse θ, que é o ângulo interno. Tá bom? Mas se eu fizer, ó, π sobre 2 menos esse ângulo interno, vai sobrar quem? Esse ângulo aqui, ó, certo? Que a reta AD faz, né, na sua configuração inicial e também a sua configuração deformada, mais essa variação angular que existe, né, da reta AD na sua configuração inicial e também na sua configuração deformada. Então, se eu fizer aqui, né, o arco tangente de 2 sobre 300, então isso aqui vai me dar qual é esse ângulo, tá? Está aqui indicado aqui pela setinha, mais o arco tangente de 3 sobre 400, que vai me dar esse ângulo aqui, ó. Tá bom?
Então, fazendo essa continha, claro, né, em radianos, a gente descobre que a distorção ela é 1.1416, 10 a menos 2 radianos. Tá? Fácil assim. Tranquilo? Depois, o problema pede também que a gente calcule o valor da deformação normal ao longo da reta AD. Então, se a gente lembrar da definição, né, de deformação normal, ela nada mais é, né, do que comprimento final menos comprimento inicial dividido por comprimento inicial. Tá? Então, qual é o comprimento final dessa reta AD? Tá? Vamos fazer um Pitágoras aí. Então, se eu fizer 400 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tenho esse comprimento final. Tá? O comprimento inicial era quanto? 400. Dividido por 400. Então, fazendo a continha aí, a gente descobre que a deformação normal, tá, no trecho AD ela é 2.812, 10 a menos 5. Tudo bem? Então, uma coisa que é legal é que se a deformação normal ela for positiva, isso indica para a gente um alongamento, né? Uma vez que o comprimento final ele é maior do que o comprimento inicial. Então, isso aqui indica para a gente um alongamento do trecho analisado. Tudo bem? Para a gente analisar agora a deformação normal no trecho DB, bom, a ideia é a mesma, né? Vamos calcular aqui, quanto que vale, né, essa distância aqui, né, ou o comprimento entre os pontos analisados na configuração final, menos essa mesma distância na configuração inicial, e dividimos, né, pelo comprimento na configuração inicial. Para a gente calcular esse comprimento aqui, na configuração final, ela é bem tranquila, né? Basta que a gente faça um Pitágoras também, tá? Mas aí basta que a gente pegue, né, os 300, né, que é essa dimensão aqui, a gente desconte, né, 3 milímetros, então seria a distância daqui até aqui, né, ou melhor, daqui até aqui. Depois, mais os 400 menos 2, que é a distância, né, desse pontinho aqui até aqui. Tá? Isso aqui nos dá esse comprimento de diagonal, né, daqui até lá. Tá bom? Se a gente fizer o Pitágoras aí. E aí, menos, né, o comprimento dessa diagonal na configuração indeformada, que basta que a gente considere, né, as dimensões desse retângulo. Então, eu vou ter aqui 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado raiz. Dividimos, né, essa conta aqui pelo comprimento dessa diagonal na configuração inicial. O resultado vai dar menos 6,797, 10 a menos 3. Tá? Se, como o sinal aqui ele resultou negativo, isso indica o quê? Indica, né, que houve um encurtamento dessa diagonal, né, uma vez que o comprimento final ele é menor do que o comprimento inicial. Então o corpo ele encurtou ao longo daquela diagonal. Então, para a gente terminar aqui o vídeo de hoje, o que a gente viu? A gente viu, primeiro, né, uma motivação sobre as tensões, né, ou seja, a gente viu que apenas a análise estática não é suficiente para a gente definir a condição de integridade mecânica dos materiais que compõem a estrutura. Né? Vimos que essa análise, ou seja, a análise mecânica, ela depende, claro, obviamente das forças internas, mas essas forças internas elas dão origem à variável que a gente viu hoje, que é a tensão. Então vimos que as tensões elas podem ser normais ou de cisalhamento, de acordo com o sentido de atuação dela, né? Ou seja, normal ou paralela ao nosso plano de análise. Certo? Vimos depois, né, as deformações, tá? Também muito tranquilo aí, vimos que as deformações podem ser deformações normais ou distorções, também, né, que vai dar uma medida para a gente do quanto o corpo alonga ou encurta, ou, né, do quanto o corpo distorce. E uma coisa que é importante é que nós assumimos aqui, nessa apresentação, que, né, todos os pontos que compunham a nossa área de análise, que nesse caso foi particularizada para a área da seção transversal, eles respondiam de forma uniforme, tá, à solicitação externa aplicada. Tá? Essa aproximação aqui ela pode gerar erros, tá, se nós começarmos a analisar regiões muito próximas às vinculações ou muito próximas às regiões de aplicação das forças externas. Então, para isso, né, lembrem lá do princípio de Saint-Venant. Tá? Lembra lá que existem, né, nesses pontos aí de vinculação e de carregamentos externos, existem efeitos, né, muito localizados, né, que introduzem aí distribuições não uniformes, tá, das deformações e também das tensões. Então, nessas regiões, ou seja, muito próximos das vinculações e muito próximos das regiões aí de aplicação de carga, aí essa abordagem que nós fizemos aqui pode conduzir a erros grosseiros. Tá?
mas que a gente consegue, né, do ponto de vista de dimensionamento, resolver isso aqui de forma muito tranquila, aplicando, né, os coeficientes de segurança. Tá? Então isso aí acontece em particular em regiões de chapas de ligação, né, onde eu tenho uma chapa com um monte de furos. Tá? Então a presença dos furos perturba bastante, né, a distribuição das tensões, gera concentradores de tensões. Então tudo que nós vimos até aqui, né, vale muito bem, né, ou seja, representa muito bem onde, né, o princípio de Saint-Venant ele é atendido. Tá? Fora dessas regiões aí nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Tranquilo. Então, depois disso, né, peço que vocês leiam, né, a apostila, em especial esse capítulo aí, para fixar esses conceitos, e que também já comecem, né, a resolver os exercícios da lista, tá? Para que vocês tenham, né, para que esse conhecimento vá amadurecendo na cabeça de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.